Terça-feira, 11 de fevereiro de 2020. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso programa Evangelho do Dia. Hoje, memória de Nossa Senhora de Lourdes, no Dia Mundial dos Enfermos. Vamos juntos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Proclamação do Evangelho segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que me ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E diziam-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoar o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vos podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vos transmiteis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Acabando de escutar esse Evangelho, nos deparamos com Jesus agora que está cada vez mais ríspido com o povo, com os fariseus, cada vez mais crítico daquela religião e dos costumes que o povo judeu, que os fariseus faziam. No Evangelho que nós escutamos, os fariseus e os mestres da lei vêm até Jesus perguntar por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos. E aí nós não necessitamos entender isso como ato higiênico. O fato é que o povo fariseu, os mestres da lei, receberam o costume dos antigos em que deviam lavar bem as mãos, deviam lavar bem os corpos, deviam lavar bem jarras, toalhas, enfim, os objetos que serviam para o preparo da mesa. Tradições estas em que eles cumpriam, mas anulavam os mandamentos. Ou seja, era mais próprio seguir um ato de lavar as mãos do que seguir um mandamento que ora foi instaurado por Deus pela pessoa de Moisés. Então, para os judeus era muito fácil seguir aquele costume, porque era apenas lavar as mãos, era apenas manter ritos. Jesus não quer manter apenas ritos. Jesus, quando vem, ele vem para instaurar um reino novo em que existe liberdade, em que existe verdade, em que existe respeito. O que nós escutamos aqui nesta narrativa meramente são ritos vazios. Muitos até hoje continuam seguindo ritos vazios, em que esquecem o real sentido de Deus na vida da humanidade e colocam ritos em primeiro lugar. Do que adianta o corbã, consagrar a Deus, colocar a oferenda diante de Deus, se eu não consigo primeiro seguir os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e meu irmão como a mim mesmo? Esse é o primeiro, esse é o básico, é o evangelho que Jesus deixou. Amar o próximo como a ti mesmo. Se nós não conseguimos manter os mandamentos em primeiro lugar, nós não vamos conseguir oferecer mais nada. Não adianta cumprir ritos que nossa salvação não vai vir assim. Nós temos que seguir aos mandamentos. Jesus quer conscientizar o povo, principalmente aqueles que seguiam tais ritos, a mudar o comportamento e permanecer na fé verdadeira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se assim o bom Jesus nos permitir.